Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 15 de abril. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Delona. Nossa saudação a todos que acompanham a TVA. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa ao vivo no sinal aberto disponível na Grande Florianópolis e em Blumenau, ou ainda a opção pelo canal no YouTube. Isso, e lembrando também que o programa Conecta também é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje aqui do programa Conecta com uma convidada, a deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, está aqui com a gente. Deputada, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, hoje para falar de um projeto que está tramitando aqui no Parlamento, um projeto encaminhado pelo Governo do Estado, que inclui a hora plantão nos cálculos da aposentadoria dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde. Deputada, obrigada pela sua presença. Eu queria que a senhora explicasse o que é essa hora plantão e por que esse projeto é importante, você que foi relatora dele na comissão. Então, é um projeto muito importante porque a hora plantão significa em torno de 50% a 70% da remuneração dos trabalhadores da saúde. E Deluana, Marcelo, na verdade, o que tem acontecido? A hora plantão é como, para que a gente compreenda, é como se fosse uma hora extra que esse trabalhador faz ao longo da sua vida. Chega na hora da aposentadoria, isso não conta para a aposentadoria. Então, o que aconteceu durante esses últimos meses? Muitos trabalhadores, e eu não estou falando de poucas pessoas, muita gente, centenas de trabalhadores, estavam aposentados e tiveram que voltar à ativa para não perder remuneração. Então, o que a gente conseguiu numa tratativa envolvendo Tribunal de Contas, envolvendo o Governo do Estado, o Sindicato dos Trabalhadores na Saúde, envolvendo também conversas com a presidência desta casa e os presidentes de comissões, nós conseguimos construir uma redação que o Tribunal de Contas também olhasse como garantidor para a sua remuneração na aposentadoria e o sindicato também referendasse. Então, esse trabalho todo de diálogo permitiu que hoje, nas 3 comissões, nós tivéssemos a aprovação da hora plantão contando para a aposentadoria. A expectativa é que esse projeto seja aprovado ainda essa semana, antes do feriado. Sim, nós temos a expectativa de que amanhã, junto com as demais matérias, ele seja apreciado, votado, e eu não acredito que tenha parecer contrário de algum deputado. É fazer justiça com os trabalhadores da saúde que não podem perder na hora da aposentadoria. Ok, deputada, então muito obrigada por trazendo esses esclarecimentos aí sobre esse projeto que segue tramitando, a gente segue acompanhando então a votação que deve ser realizada aqui no plenário. Deputada Luciane Carminati, então muito obrigada pela sua presença ao vivo aqui no programa Conecta. E tivemos também reunião da Comissão de Constituição e Justiça aqui pela manhã com a análise e aprovação de alguns projetos de lei e uns deputados analisaram uma mensagem de veto encaminhada pelo Governo do Estado de um projeto do deputado Volney Weber que fala sobre conscientização e prevenção ao suicídio aqui em Santa Catarina, Marcelo. É um projeto que foi aprovado aqui pela Assembleia, encaminhado para o governador, que pode sancionar ou vetar. No caso, o governador decidiu vetar por argumentos ali baseados em justificativas apresentadas pela Procuradoria-Geral do Estado. Porém, nesta reunião de hoje de manhã, quando da análise do veto, para quem eventualmente não sabe, quando o governador veta e essa matéria volta para a Assembleia para ela decidir se mantém o veto, ou seja, se arquiva o assunto ou se transforma em lei e derruba o veto, na reunião da CCJ hoje foi decidido, portanto, por maioria, que esse projeto será transformado em lei. Que nada mais é do que uma iniciativa interessante para você trabalhar questões de prevenção a suicídio, automutilação, principalmente envolvendo crianças e adolescentes, que é algo que tem se transformado, infelizmente, de forma corriqueira, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Tivemos, infelizmente, por exemplo, um caso esses dias em Brasília, de uma menina que foi fazer um desafio de TikTok e acabou inalando gases que vêm do desodorante e morreu, teve uma parada cardíaca e morreu. O objetivo desse projeto também atende essas questões de uma conscientização a respeito da importância de você dosar bem o acesso de crianças e adolescentes às redes sociais, a esses desafios e também, é claro, questão de prevenção de suicídio, automutilação, que também muitas vezes vem de coisas que a gente vê nas redes sociais. Então, essa mensagem de veto, né, em relação a um projeto de autoria do deputado Volney Weber, do MDB, e a nossa reportagem conversou com o deputado, que é o autor dessa iniciativa, e ele explicou um pouquinho mais da importância desse tema.
As ações incluem palestras, debates com a comunidade escolar, execução pelas próprias equipes docentes, enfim, é desenvolver a habilidade emocional das nossas crianças, adolescentes, jovens e, por que não, dos próprios pais que frequentam a escola, que podem participar das palestras, e também dos próprios professores, que muitas vezes eles se encontram em situações difíceis, não demonstram, mas eles precisam de uma fala, eles precisam de uma conscientização também, aonde as próprias palestras podem contribuir e colaborar com o aluno, com os pais e com os professores. Acompanhamos aí, então, um trecho da fala do deputado Volney Weber durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça realizada na manhã desta terça-feira. Também hoje pela manhã tivemos reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e os deputados presentes a essa comissão aprovaram um projeto de lei que reconhece a importância de alguns órgãos públicos aqui de Santa Catarina, incluindo EPAGRE e SIDASC. Marcelo. São empresas estatais catarinenses que são consideradas de relevância para o Estado e ganham, contanto, um status, do ponto de vista legal, diferenciado. Claro que isso não causa, assim, nenhuma mudança imediata, mas apenas é um reconhecimento a essas empresas que, de fato, têm um papel muito importante no desenvolvimento do Estado. Vou citar duas aqui. Uma é a EPAGRE, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária, que é uma das responsáveis pelo fato de Santa Catarina ser hoje essa referência no desenvolvimento do agronegócio, principalmente em pequenas propriedades, na agricultura familiar. E a outra é a SIDASC, que é a Companhia de Defesa Sanitária, que cuida das fronteiras, das divisas do Estado e tem um papel importante no controle de doenças que vêm, às vezes, de rebanhos que vêm de fora do Estado. Se Santa Catarina tem um status sanitário diferenciado, reconhecido mundialmente e que lhe abriu mercados lá fora, muito isso se deve ao trabalho da SIDASC. Isso, a gente acompanhou também essa reunião, conversamos com a deputada Luciane Carminati, que foi a relatora desse projeto, que é de autoria do deputado Fabiano da Luz, os dois são do Partido dos Trabalhadores, e a deputada Luciane falou um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Acompanhe. São empresas que têm se caracterizado pela garantia ao longo da história de programas, ações, políticas públicas voltadas à proteção à agricultura familiar, à sanidade animal, sanidade vegetal, ou seja, são empresas de relevantes serviços prestados. Eu acho que o reconhecimento do parlamento também vai na linha do fortalecimento dessas empresas e da demonstração de que nós temos bons servidores, boas ações, boas políticas públicas. O que muitas vezes nós não temos é a garantia do orçamento necessário, mas o reconhecimento da LESC vai também nesse sentido de proteção e de valorização. A cobertura completa das reuniões das comissões aqui do Parlamento sempre fica na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br, com os destaques também nas redes sociais aqui do Parlamento. A gente conversa agora sobre as redes sociais da Assembleia Legislativa e dos deputados com o nosso colega Tiago da Luz. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Elô. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde a você que está conectado com a gente. Bem, hoje o deputado na rede é com o Neudi Sareta, ele que é do PT. O deputado ele usou a tribuna para lembrar do início da campanha de vacinação da gripe. A campanha teve o início no último dia 7 de abril e o deputado Sareta trouxe os números de 2024 que alertam para a gravidade do vírus influenza. Foram registrados 1.693 casos. Infelizmente, a maioria foi com caso de vítima de influenza H1N1. Perdemos 128 catarinenses. E, segundo o deputado, esses dados reforçam a necessidade da ampliação e cobertura vacinal e também da conscientização junto à população sobre a importância da imunização. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, sobre o deputado Neudi Sareta, basta acessar a sua rede social, que é o @Neudi_Sareta. Já o destaque das redes é sobre sepultamento em propriedade privada, que agora pode ser regulamentado em Santa Catarina. Esse é um projeto de lei que foi aprovado na CCJ
e permite que famílias façam sepultamentos em áreas rurais particulares, mas respeitando regras específicas como a licença ambiental, normas municipais e fiscalização sanitária. Essa proposta é do deputado Sargento Lima, ele que é do PL. Ela segue para análise nas demais comissões de mérito antes da votação em plenário. E por hoje é isso. E para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na LESC, que impacta na sua vida, é só acessar a Assembleia SC em todas as redes sociais. Volto contigo, Delô. Tiago, obrigada. Trazendo então os destaques das redes sociais aqui dos deputados e também aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E o Parlamento realizou na noite de ontem uma sessão especial em homenagem ao programa Adolescentes que Amam a Deus, uma iniciativa da Assembleia de Deus aqui de Santa Catarina. Essa palavra, esse termo, Adolescentes que Amam a Deus, resulta numa sigla chamada ADAD, que completa 24 anos, aliás, completou 24 anos este ano. Foi fundado no dia 13 de março de 2021, com o intuito de oferecer atividades extraescolares para adolescentes, crianças da faixa etária aí que vai dos 6 anos até 21 anos, ou seja, mais do que adolescente até. E, atualmente, esse projeto está presente em 6 estados brasileiros, só aqui em Santa Catarina são 53 cidades e também no Paraguai, ou seja, ele chegou ao exterior. E mais de 10 mil pessoas estão envolvidas nesse projeto, entre voluntários, entre pastores. Lembrando que ele foi iniciado em São José, na Grande Florianópolis, por meio da Igreja Assembleia de Deus, e também ela tem um intuito de, além das várias palestras de prevenção à droga, questão de orientação religiosa, também tem um intuito, Deluana, de oferecer uma espécie de entendimento da importância de você respeitar a disciplina, a hierarquia, o pai, o professor, a autoridade. Isso é muito incutido nesse programa, nos programas desenvolvidos por esse grupo, que foi homenageado ontem por proposição do deputado Marcos da Rosa. Isso, a sessão realizada então na noite de ontem, aqui no plenário da Assembleia Legislativa. A gente conversou com o deputado Marcos da Rosa, como o Marcelo falou, foi o proponente dessa sessão especial, ele que é do Partido União Brasil, e também conversamos com a Márcia Fogaça, que é a vice-presidente do Haddad, esse programa Adolescentes que Amam a Deus. Eles falaram com a gente sobre esse programa, sobre essa iniciativa. Acompanhe. Eles trabalham temas importantíssimos para a atualidade, para os dias atuais, mas também para o futuro. Prevenção e combate às drogas, respeito às autoridades, a começar pelos pais, professores, autoridades civis. E como proponente dessa solenidade, também eu fico feliz porque eu trago eles para essa esfera aqui para a Assembleia Legislativa. Isso também passa um senso de pertencimento a esses adolescentes, a esses jovens, que precisam participar também de todas as decisões do Estado. Estamos muito felizes, porque são 78 cidades que hoje o núcleo chegou nesses 24 anos. Começamos com 60 e poucas crianças. Hoje nós somos mais de 10 mil. Então, é uma trajetória. Hoje é o marco de uma história, né? É o marco de um legado. Então, estamos muito felizes. E a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizou um seminário na cidade de Garuva para falar sobre autismo e inclusão escolar das pessoas com autismo aqui nas escolas de Santa Catarina. Esse é um evento que a Assembleia promove com regularidade. Existe toda uma atuação aqui dentro do Parlamento já há anos com a dedicação a esse assunto do autismo. E dessa vez, o município de Garuva recebeu este evento, que foi solicitado pelo deputado Dr. Vicente Caro Preso, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e foi tratado a importância da inclusão da pessoa com autismo no ambiente escolar, bem como as experiências que já são desenvolvidas, experiências bem-sucedidas que são desenvolvidas no país. Esses eventos são realmente um braço importante da atuação da Assembleia, por meio de comissões, por meio da Escola do Legislativo, de frentes parlamentares, levando informação importante à comunidade em geral. Isso, o presidente dessa comissão, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é o deputado Dr. Vicente Caro Preso. Agora a gente vai escutar um trechinho dele da fala, falando sobre a importância da inclusão das pessoas com autismo nas escolas aqui de Santa Catarina. A inclusão escolar é uma missão coletiva. Ela começa mais uma vez, com a escuta, passa pela formação e só se realiza plenamente com o comprometimento de cada profissional de educação e de cada família, e com o apoio do poder público, sim.
E lembrando que hoje, terça-feira, é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa. Algum destaque para hoje, Marcelo? Luana, a gente está numa semana que vai ter um feriado e a Assembleia está fazendo um esforço concentrado para analisar e apreciar e levar para votação aqui em plenário vários projetos de lei, principalmente projetos encaminhados pelo Executivo, que tratam de reajuste salarial da segurança pública, que tratam de melhorias no plano funcional da Polícia Civil, por exemplo. Esses projetos estão sendo analisados em reuniões conjuntas de comissões ou em reuniões individuais de comissões. Tivemos agora há pouco, por exemplo, a reunião da Comissão de Segurança Pública e a expectativa é que todos esses projetos, pelo menos a maioria deles, seja votada na sessão de amanhã, quarta-feira à tarde, podendo alguns deles já serem aprovados, votados hoje à tarde na sessão que começa daqui a pouquinho. Então a gente segue acompanhando essas sessões que têm transmissão sempre ao vivo aqui pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube. Então a partir das 2 horas a sessão e às 16 horas, às 4 horas da tarde, tem a votação dos projetos na ordem do dia. O programa Conecta vai ficando por aqui. Você acompanha mais informações da Assembleia Legislativa por meio das redes sociais, @AssembleiaSC. Uma boa tarde para todos.